Bom, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Sem mais delongas aqui, eu quero começar por jornalista da UOL. Jornalista da UOL é sempre interessante para a gente começar. Já já o nosso chat vai estar aqui, vai estar online aqui. Tá, então, ó, já tá subindo o chat aqui, já está ligado o Smartcast. Então vamos lá, vamos começar. Renan Santos leva vantagem na disputa pela vice-liderança da direita no Brasil, diz Isabela Calil. Quem é a Isabela Calil? Não sei, mas né, tem dois caras e uma moça aqui, então imagino que seja ela, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver o comentário dela sobre Renan Santos. Vindo do UOL, eu já vou com bastante expectativa de ser muito interessante, né? Peraí que tá mudo. De qualquer maneira, a pergunta foi feita e para os eleitores, para a maioria deles, 65% dizem que são indiferentes, né? Não vai afetar em nada um apoio de Donald Trump. Ele se acha o centro do mundo, né? Lá no G7 falou que ele era o dono de tudo ali, basicamente isso. Enfim, e teve essa fala do presidente Lula, que ele vinha tratando com muito respeito, dizendo que era um cara que ele gosta e tal. Mas aí veio essa tarifa, né, última, e o presidente Lula ali evitou um contato com Eduardo, ele, não foi atrás dele, parece que incomodou o Trump, que mudou o discurso chamando o presidente brasileiro de volátil, né, como a gente destacou aqui com o Beto. Sua avaliação sobre o que pode fazer o Trump daqui para frente, Calil? Eu acho que o fato do eleitorado, de 65% dos eleitores dizerem que é indiferente, é uma má notícia para Flávio Bolsonaro e uma boa notícia para Lula. Por quê? Para o governo de maneira geral. Porque a gente não viu nenhuma ação, digamos, que tenha sido deliberada de Donald Trump para apoiar o Lula ou a campanha de Lula. Isso não. O que a gente vê são coisas que são feitas e que acabam de maneira, como efeito colateral, beneficiando a campanha de Lula, porque elas são, enfim, sofrem muita rejeição do eleitorado, né? Então, por exemplo, quando você tem a questão relacionada, por exemplo, ao PIX, né? Que, enfim, os Estados Unidos têm atacado de maneira institucional, né? Do ponto de vista não só da fala do presidente, que eu acho que isso também é uma coisa importante, né? É ver coisas que são relacionadas ao que o presidente diz, e que muitas vezes são palavras ao vento, e coisas que do ponto de vista institucional têm respaldo, e que a gente sabe que do ponto de vista formal, inclusive com documentação, a gente tem de fato uma insatisfação do governo dos Estados Unidos em relação à existência do PIX, né? Que eles consideram uma espécie de concorrência desleal, enfim. Se fosse o PIX tivesse sido inventado por eles, não seria, né? Mas como é brasileiro, e as grandes corporações também pressionam, né? Os Estados Unidos, digamos, porque estão... Cadê o comentário sobre Renan Santos? Perdendo dinheiro, porque o PIX, enfim, acaba que ocupa, né? O principal... O que acaba acontecendo é que hoje, uma eleição presidencial, ela deixou de ser um tema apenas doméstico. Então a gente precisa ter, por exemplo, nas pesquisas de opinião, questões relacionadas ao presidente dos Estados Unidos. Então, ou seja, a forma como os brasileiros têm maior ou menor rejeição ou maior ou menor apoio em relação ao presidente de outra nação influencia no resultado eleitoral no Brasil. E isso é novo. Só que isso não está acontecendo só no Brasil. A gente tem, e isso é parte do trumpismo, uma campanha de atuar e de, caramba, de certa qual é a medida, parte do Renan aqui no vídeo? O pessoal do UOL precisa fazer um corte direito. Estou sendo ludibriado aqui. No Brasil é algo que, do ponto de vista geopolítico mais amplo, interessa diferentes países. Geopolítico, Renan Santos, o comentário. Cadê o comentário sobre Renan Santos? Presidente Lula com outros pré-candidatos. Primeiro, Ronaldo Caiado, do PSD. Vamos ver essa comparação. Veja aí, o gráfico está na sua tela, aparece aqui para mim também. O presidente Lula tem 47%, né, das intenções de voto, contra Caiado com 41%. 47 contra 41%. Essa candidatura, né, nem Lula nem Bolsonaro, mas surfam no bolsonarismo, batem no Flávio às vezes e acabam sofrendo. Foi o caso do Zema, né, quando surgiu a denúncia, mas eles não crescem, né? Quem cresce mais é o Renan Santos do Missão, e mesmo assim cresce pouco, né? Mas ainda falta bastante para a eleição. A eleição está com cara de segundo turno, mas dificilmente não será um segundo turno entre Lula e Flávio, né, Calil? Você sabe que eu tenho um pouco de menos certeza para dizer que dificilmente não, porque eu acho que tem duas coisas. Porque eu acho que a gente tem ainda muitos possíveis desdobramentos envolvendo o caso do Banco Master. E a gente não tem muita certeza se, digamos, a gente não pode ter ainda desdobramentos, considerando que a gente tem um áudio, né, do próprio Flávio Bolsonaro diretamente, né, para o Vorcaro, se a gente não pode ter ainda outros casos, outros desdobramentos. O caso do Jacques Wagner, por exemplo, foi uma surpresa, né?
envolvendo o Flávio Bolsonaro. Então eu acho que, primeiro, se a gente não tivesse um caso de corrupção tão relevante no Brasil e que está ainda em investigação e com uma Polícia Federal que, de fato, tem sido independente e tem trazido, pelo menos a cada semana, um dado novo, eu acho que isso a gente poderia, de uma certa maneira, dizer que está mais estável. Agora, a gente não tem como garantir que não vai acontecer nada daqui até o período de registro ou até pós-registro das candidaturas oficiais, em agosto, que não vai acontecer nada. Então, eu acho que esse é um pouco o cálculo que políticos como Caiado fazem, né, que é um político muito experiente, né, e que, no final das contas, de uma certa maneira, se coloca ali como uma espécie de rebarba, digamos assim. É quase, a meu ver, como se o Caiado tivesse informalmente, né, porque eles não estão, enfim, na mesma chapa, mesmo partido, mas é quase como se o Caiado tivesse informalmente, como se uma espécie de vice do Flávio. Mas não vice no sentido de partido, ou no É tipo o Padre Kelmon com o Bolsonaro na última eleição. sentido de uma chapa, de fato, mas vice no sentido de liderança da direita, né, no Brasil. Então, é como se fosse o seguinte, é um tipo de candidatura que, a meu ver, ela tem uma função ali um pouco de step, que é, caso o Flávio Bolsonaro não possa concorrer, ou a sua candidatura se torne inviável por alguma razão, temos aqui um nome da direita. Então, o que a gente tem quando vai olhar para esses nomes é uma disputa que ela não é tanto óbvia pelo, digamos, quem vai ganhar a eleição, ou quem tem mais capacidade de ganhar a eleição, mas qual nome pode ser um segundo nome, ou uma espécie de vice, para a liderança da direita no Brasil. E nesse caso, se você me perguntar quem é que leva mais vantagem, eu vou dizer um nome que, do ponto de vista da pesquisa eleitoral, não é exatamente esse nome, mas que eu acho que, do ponto de vista mais amplo, se a gente for pensar em estratégia da direita, fora desse quadro específico desse cenário eleitoral agora, mas pensando numa temporalidade mais alargada, é Renan Santos. Por quê? Porque Renan Santos, ainda que ele possa performar, digamos, menos capacidade de potencial de voto, o Renan Santos tem um potencial de voto muito grande entre os jovens. E isso é um fenômeno que ele não é desprezível. O eleitorado mais jovem da direita tem mostrado que uma boa parte dele performa melhor, né? O Renan Santos performa melhor entre esse eleitorado. Então, no final das contas, a candidatura, né, a pré-candidatura de Renan Santos, ela não é uma candidatura para 2026, né? Eles estão fazendo um projeto que é pensado em 2030. Então, claro que o Renan Santos não tem, né, ainda que a missão, o MBL possa dizer que sim, não tem a expectativa de ser, de fato, um nome realmente competitivo nessa eleição. Mas o que está em disputa é o futuro da direita, né? E aí, nesse caso... Quem disse isso? Ele tem se mostrado como uma figura relevante para essa disputa de sucessão, né, digamos, de passar esse bastão que a família Bolsonaro não quer perder de forma alguma, mas que a gente tem que ver agora no futuro se de fato vai conseguir manter a hegemonia. Olha, uma coisa que me irrita, né, nesses comentaristas, né, é que eles tiram determinadas conclusões ou querem colocar comentários e análises na nossa boca. Então, olha, por mais que eles não digam, o projeto deles não é pra agora. Quem falou? Quem falou? Quem falou isso? Da onde você tirou isso? O MBL existe há 12 anos. O MBL existe há 12 anos, não é porque o Partido Missão é novo que esse é um projeto pra daqui não sei quantos anos. Eu já falei aqui na live, a gente estuda criar um partido desde 2017. Já falávamos do nome Missão em 2020. Tem nada de daqui pra muitos anos, tal. As pessoas inventam isso. Igual essa matéria da Veja aqui, canalha. O banho de água fria nas expectativas do outsider que sonha desafiar Lula e Flávio. Assim, isso tá errado em tantos níveis, né? Que ele diz o seguinte, ó, aqui no campo da matéria, né? O Renan Santos chegou a sonhar com dias melhores, porque a pesquisa Real Time Big Data colocou ele com 10% de votos em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, era especialmente animador, era um salto de 8 pontos, tal. Como a pesquisa Real Time era só no estado, Renan precisou esperar a primeira sondagem nacional para ver se ele de fato estava em alta. Não estava. Da onde esse cara tirou isso? O Renan precisou esperar uma pesquisa do Datafolha pra ele saber se ele tá em alta ou não tá. Da onde você tirou isso, meu amigo? Da onde você tirou isso da sua bunda? Nós falamos desde o início que essa não é a pesquisa que vai nos... Veja só, o sujeito, ele acha o seguinte, pesquisas saem todos os dias. Ele acha que a gente tá lá, aí saiu uma pesquisa hoje. Opa, tamo bem aqui nessa pesquisa hoje. Não, saiu uma pesquisa amanhã, sei lá, do CNT, do Vox, que é 100% petista. Aí o Renan vai ter um, ou dois, ou três. E a gente vai falar, puta, não tamo tão bem assim. Não tamo tão bem. Aí no outro dia sai outra. Opa, tamo bem. A gente é tipo uns otários, assim, umas birutas de aeroporto, né? Na cabeça do sujeito que escreve uma bosta dessa. Nós já falamos há anos, sobre o método Datafolha, que não é aquele que a gente acredita, que é aquele que a gente acha melhor. A gente fala isso abertamente desde antes
da gente sequer pensar em estar na disputa eleitoral. Então não faz nenhum sentido isso. Ai, mas a pesquisa lá... se eventualmente uma pesquisa da qual a gente discorda do método dela nos der um resultado positivo, isso não significa que a gente está mudando a análise primária sobre o que a gente fala sobre as pesquisas. Vou dar um exemplo aqui. A pesquisa Vetor Arrow colocou o Renan com 7,5 nacional. A Real Time 10% em São Paulo, 6% nacional. Lembrando, 6% nacional foi antes de sair o 10% de São Paulo. Ou seja, estamos com mais lá na nacional, com certeza, porque esse avanço em São Paulo veio depois. Eu não concordo com o método de pesquisa deles. Agora, isso não vai mudar o meu grau de análise. Para quando aparecer um Datafolha que tem a Samira com 3%, eu não vou achar que, não, putz, isso aqui foi um balde de água fria. Puta que pariu, cara. Os caras são muito idiota, velho. Se a gente fosse acreditar em cada pesquisa imbecil que sai, a gente já teria largado isso. Vocês devem lembrar, a primeira pesquisa que o Renan apareceu com 3, no dia seguinte eles já lançaram uma, não, o Renan tem 1. Não, o Renan tem, 0. É sempre assim, e vai ser sempre assim. E as pesquisas eleitorais operam nessa lógica. Sai uma pesquisa que eventualmente é bom para um candidato, outros candidatos que têm relações com esses outros institutos de pesquisa vão lá e, de um passe de mágica, já providenciam outra. Ou até já deixam pré-contratada. Então, assim, isso é simplesmente wishful thinking, né? Das pessoas que... ou o jornalista não tem fonte, ou ele é preguiçoso, né? Ele não tem de onde falar uma matéria interessante, ele simplesmente inventa ou faz uma análise absolutamente babaca, né? Sobre o que ele pensa sobre uma candidatura. Tipo, só não vai colar, amigão. Só não vai colar isso aí.